já jovem ou talvez até adulto. Amém? Então passa a palavra ao pastor no nome de Jesus. Se você quiser dar mais um aplauso a Jesus, é para Ele, para toda a honra e toda a glória, só sempre dele. Oi, som, teste. Deve ser bateria boliviana do Espírito Público. Nós faz igreja? Amém! Vocês são bem-vindos em nome de Jesus! Eu estava olhando ali e fiquei preocupado, tá, gente? Se não tiver pelo menos uns 30 bebezinhos de um ano mais ou menos, nós precisamos falar com o povo para fazer filho. Está tudo grande as crianças? Então tem que ter os bebezinhos para renovar, né? Amém? Quem quer receber bebê até o final do ano, erga a mão aí que quer profetizar neném, receba em nome de Jesus. Mais alguém? Tem um cunhado aí. Luana, receba. 2, ó. Para 30 ainda faltam 28. Não, mas ó, são 2 da Carol e 2 da Luana de uma vez, já dá 4. Erguisse aqui a mão, receba em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar aqui os aniversariantes da semana. Pode para cá para eu chorar pela tua vida rapidamente. Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar Jesus. Comprou um bem que apresentar ao Senhor. Pode vir também. Pode ficar mais perto, só não brinque, tá? Para aparecer lá no YouTube, eles vão ficar famosos, né? Vocês são solteiros aí, dá risada para as moças de vocês, né? Ó. A gente esforça, né, gente? Tem que, né? Mais alguém? A mãe dele é brava. Querido, vamos ficar em pé, vamos orar para esses queridos aqui. Estende o mão para cá. Você é profeta do Senhor? Você é de Deus? Então libera a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos queridos que estão aqui à frente, pedimos a tua bênção, a cobertura do teu sangue, Senhor, e que o Senhor dê muitos anos de vida na presença do Senhor. Repreendemos, cancelamos tudo aquilo que é contrário, lançamos por terra em nome de Jesus, profetizamos vida longa, com saúde e paz, tudo que eles fizerem, que eles prosperem, que o Senhor abençoe, guarde, em nome de Jesus, guarda eles e a família deles, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem de pai, de mãe, avô, bisavô, nós cancelamos, e sobre a vida deles somente a bênção, Senhor, bênção que enriquece, não acrescenta dores, em nome de Jesus, abençoado seja pelo poder do nome e do Senhor Jesus, oramos e te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Querido, você não sente não, vamos ler só 2 versículos, Jeremias capítulo 17, versículo 7, poder abrir a sua palavra aí, a Bíblia que está na sua mão, eu espero que esteja, quem tem Bíblia, erga-se para o alto. 70% convertidos nessa noite, tem 30% ainda, né? Traga a Bíblia para a igreja, querido, amém? Se você é um cristão verdadeiro, traga para a igreja a sua Bíblia física, essa aqui, ó, 17:7. Jeremias. Quando eu entreguei a Bíblia para Jesus, eu andava com a Bíblia desse tamanho, porque eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Um dia eu criei vergonha, criei uma Bíblia e comprei uma desse tamanho. Eu fiz tanta coisa no mundo, piseiro, que não tinha vergonha. Você fez doidura também? Quem já fez aqui doidura no mundão? Só vocês? O resto é tudo anjo aqui? Quem já fez doidura, cachaça, droga, mulherada, safadeza no mundão? Erga a mão, por favor. Então dá uma glória a Deus em nome de Jesus, amém? Só isso. Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus! Você ficava lá, vem de mim doida, né? Aí vem Jesus e como age? Tu vira crente, homem. Você também, mulher. Jeremias 17:7, posso ler? Rapaz, tem gente que fez tanta doidura. Eu fui num show em Porto Velho do Fábio Júnior em 1988, no Botafogo, que as mulheres ficou tão doidas que elas arrancavam as calcinhas e jogavam no Fábio Júnior, hein? Tão doidas que elas ficavam, e elas estavam tão doidas que elas agarravam qualquer um na frente assim, ó. E eu fui agarrado umas 3 vezes, eu não sei nem por quem. Você vê como que ela feia igual eu fui agarrado, meu Deus, bonito, hein? Amém? Ela é doidura, mano. Como é que ela é doida e endemoniada? Hoje eu sei que ela é demônio, né? Mas depois arrancar a calçola, arrancar na cara do artista. Coitado desse cara, também sofre, né, gente? Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Erga a mão, por favor, me ajuda a orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, pedimos unção, graça, favor, que o Senhor venha falar conosco, aplica esta palavra a todos nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, repreendido desse lugar toda inquietação, perturbação, toda ansiedade, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus, todo espírito que age em nosso meio para distrair, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, declaro a autoridade de Cristo sobre a minha vida e sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor faça grande obra em minha vida, na tua vida, em nossa família, e tudo que Ele fizer aqui, nós damos a Ele a honra, a glória e o louvor, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar, por favor, amado. Deus é bom, amém? O som não está bacana não, para vocês puderem. Parece que está baixo para mim, não sei se essas caixas entram aqui. Deixa eu botar o Paulinho para a som para auxiliar ali. Não está fazendo nada, vai mexer no som. Aleluia. Cadê o Paulinho? Correu. Amado, eu queria pedir para você uma coisa. Se você estiver sentado aí, alguém olhar para você, você não se incomoda não. Às vezes a pessoa está ansiosa, está inquieta, está com a alma puxada, então tenha empatia e não se incomoda, certo? No domingo retrasado, um casal levantou no meio do culto e foi embora, porque tinha alguém que olhava muito para trás e estava olhando para eles. E a pessoa se incomodou, mas não era para eles, era porque a pessoa estava angustiada, certo, amém? Então você fica tranquilo, ninguém está achando que você é feio nem bonito não, certo, amém? Tudo bem? Mas só para esclarecer aqui. Esse texto que nós lemos diz que o homem que confia no Senhor Deus é como, parecido, semelhante, comparado a uma árvore plantada junto às águas, certo? Deus faz comparação entre árvore e homem. Vários outros textos bíblicos também fazem esta analogia. Salmos 1:3 diz que o homem justo é como árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmos 92:12-13 também diz uma comparação: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14: na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e verdor. Pensando nesse tipo de comparação, gostaria de falar sobre a figueira, tá? Visto que pelo menos 50 vezes na Bíblia vai falar de figueira, fala muito de figueira e de videira, mas pelo menos 50 vezes você vai achar de Gênesis até Apocalipse figueira. Eu queria falar hoje sobre figueira, e hoje, como é dia dos pais, né, humanamente falando, secularmente falando, hoje é dia dos pais, então eu queria representar um pai como a figueira bíblica. Por isso nosso tema é o pai figueira, certo também? Talvez seu sobrenome seja Figueira. Quem tem sobrenome de Figueira? Cadê? Mais quem? Só você? Mas você nasceu de onde, homem? Tá aí. Tá lá na salinha dos bebês. Então, o pai Figueira. Vamos ver o que Deus fala conosco aqui? O pai Figueira sem frutos e amaldiçoada. Pastor, o que é isso? Mateus 21, versículo 18 ao 22, é o primeiro ponto, o pai figueira e amaldiçoado. Jesus, ele passa por um caminho, vê um pé de figueira e vê muitas folhas, um pé de figueira bonito, e ele se aproxima, mas ele não vê fruto nenhum. Então ele diz: nunca jamais alguém coma mais fruto de ti. E aquele pé de figueira secou-se das folhas até a raiz. E aí Pedro diz: mas Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Por quê, pastor? Eu demorei a entender esse texto, mas como que Jesus, ele amaldiçoa? Mas na verdade Jesus estava dando um exemplo de que você não pode usar a sua palavra, a sua boca para qualquer coisa. Aquele pé de figueira tinha aparência, ele tinha folhas, mas não tinha essência, não tinha frutos. Assim é o pai figueira, que às vezes lança muitas maldições na vida dos filhos, amado. A Bíblia é bem clara lá em Provérbios 18:21, que morte e vida está no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto.
Esse pai figueira que eu retrato aqui para você é aquela pessoa que, ao invés de abençoar os filhos, ele amaldiçoa. Eu estava orando com uma jovem senhora essa semana e manifestou uma entidade, não sei se você acredita, mas o Satanás existe. E a entidade disse assim: eu estou nela porque o pai dela disse que todas as filhas seriam prostitutas. Você, como pai e mãe, você tem autoridade extraordinária, poderosa na vida dos seus filhos. Lá em Tiago 3,10 diz que bênçãos e maldições não podem sair da mesma boca. Aí não adianta você falar que você ama o seu filho de manhã e você lança uma praga nele à noite. A figueira amaldiçoada que não tem filho, ela tem aparência, mas não tem essência. É porque eu sou sistemático, eu tenho o meu jeito de ser, mas é uma pessoa que só tem aparência. É uma pessoa altiva, orgulhosa, que não produz frutos. E quando abre a boca é para amaldiçoar. Devemos tomar cuidado, amado. Vidas secas são vidas amaldiçoadas. Nós temos os nossos filhos e nós precisamos ter sempre uma palavra de vida na vida deles. Amém? Perdoe teu pai se ele te fez mal. Eu olhei para uma mulher um tempo atrás, uma jovem, uns 18 anos, uma moça bonita, e eu falei eu disse: olha, você tem que perdoar alguém que te magoou, que te feriu. Ela falou: pastor, o senhor não está entendendo. Porque aqui sobre esse negócio, né? Antes era pegar descendo, antes era fazer xixi na arvinha, e agora você não está entendendo, né? Sei lá, cada sei lá se você fala o que é, né? Isso é chulo, né? O senhor não está entendendo, pastor. Não me permita entender. O meu pai me violentou. Gente, eu tenho orado por tanta gente que o próprio pai biológico violentou. Orei por uma jovem naquele gabinete que o pai a estuprou e fez um filho nela ainda. É coisa de louco. Essas pessoas precisavam ser castradas para nunca mais fazer mal para ninguém. Castrar tudo mesmo, sabe? Não deixa nada. E aí eu disse assim para ela, e ela dizia: eu odeio meu pai. E ela me disse: meu pai era meu herói. E o meu herói fez isso comigo. Eu disse: você vai ter que perdoar o teu pai. Não vou perdoar, pastor. Se você não perdoar, o demônio sai da sua vida. Não tem como, amado, você ser liberto se você não perdoa. Jesus disse bem claro lá em Mateus 18, versículo 7, que há de vir escândalos no mundo, mas ai daquele que vier o escândalo. Escândalo no grego é ofensa, é isca, gatilho, armadilha. É aquilo que o diabo faz para te prender e nunca mais te soltar. Toda mágoa no teu coração é uma prisão, que se você não se libertar, você vai para o inferno com ela. E aí, ela com muita luta, nós oramos, perdoando o pai. Oramos e ela chorou bastante. Eu disse: agora você olha nos meus olhos. E disse assim: eu odeio meu pai. Ela respirou e disse: e não conseguia dizer: odeio meu pai. Por 3 vezes ela tentou. E ela disse: pastor, eu não entendo. Por que eu não consigo dizer que eu odeio meu pai? Falando: porque agora você não odeia mais. O amor de Deus foi derramado no teu coração. Deus curou aquela ferida da tua alma e você não pode mais odiar o teu pai. Amém? Então nós, como filhos de Deus, amado, nós devemos ter os nossos filhos como pessoas que sejam abençoadas por Deus através da nossa vida. O pai figueira, sem frutos e amaldiçoado, é aquele que nunca tem nada para falar para os filhos. E quando fala, é algo que fere, que machuca, que às vezes a pessoa diz: minha filha se tornou garota de programa, o que eu fiz? Não foi o que você fez, foi o que você falou. Ô biscate, ô puta velha, você vai ser uma rapariga, menina. Se bem que rapariga lá em Portugal é moça, né? A menina cresce e se torna uma garota de programa. E a mãe, o pai, o que eu fiz? Chorei com jovens homoafetivos, porque o pai no dia ia fazer: seu bichinha, seu viadinho. E o capeta pegou aquela palavra e trabalhou a vida inteira na vida daquela criança e se tornou. E disse: pastor, eu não pedi para ser isso, eu não gosto de ser assim, mas aquela palavra de hoje ela me esmaga, né? Então, querido, vamos tomar cuidado com a nossa boca. A figueira amaldiçoada, sem frutos, ela nunca tem nada para dizer para ninguém. Tudo bem? Vocês entenderam? A segunda figueira, pastor: pai figueira refúgio. Tem o pai que uma figueira é refúgio. João capítulo 1, versículo 45 até o 49. Filipe fala assim: Natanael, nós achamos o Cristo, Jesus de Nazaré. E se de Nazaré pode sair alguma coisa boa, vem e vê. Quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: você é Natanael, um israelita sem dolo, uma pessoa que não tem engano.
E aí Natanael, você me conhece de onde? Vocês estão colocando aqui, né? Antes de Filipe te chegar, eu te vi debaixo da figueira. E então Natanael, ele tem um surto. No versículo 48, Jesus, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel, Senhor. E Jesus, só porque eu falo isso, você creu, pois mais coisas você verá. E por muito tempo eu também não entendia isso. Como é que Natanael ficou tão doido só por Jesus falar que viu debaixo da... Só que o que eu não entendia, Natanael entendeu de primeira. Jesus não viu Natanael ali com 28, 30 anos. Jesus viu Natanael lá na figueira com 7, 8 anos de idade. Quando levava um pôr da mãe, saia doido, chorando e caçava aquela figueira e ficava lá escondidinho. Quando o pai queria dar um pôr dele, ele corria para lá. Quando ele estava muito triste que o vovô morreu, ele ia sozinho para lá e chorava, até passar aquela dor da alma dele. Jesus, por fato de ser Deus, onisciente, conheceu Natanael debaixo da figueira muitos anos atrás. E Natanael entendeu o que Jesus falou. Jesus, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Amém? Quantos de nós, amados, tínhamos um cantinho quando criança para correr e nos refugiar? Poucos de nós tivemos um pai, figueira, que nós pudéssemos correr, chorar aos pés dele, tremer e abraçar e escutar dele: filha, filho, fica tranquilo, o pai está aqui. Talvez você teve, eu não tive não. Nós precisamos ser uma figueira de refúgio e de descanso para os nossos filhos. Lá em Miqueias 4,4 diz que debaixo dessa figueira a pessoa não vai se assombrar, nada vai ameaçar ela. O pai deve ser aquele que supre, protege, dá refúgio e, quando necessário, cobre as vergonhas do filho. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz que quando Adão e Eva pecam, eles fazem uma roupa de folhas de figueira para cobrir as vergonhas. Certo, amém? Um pai refúgio, ele nunca expõe as fraquezas dos filhos. Nunca. Ele não concorda com o que é errado, mas ele protege os filhos em todo momento. Certo, amém? Existe tanto pai doido, mas nada. Meu filho é um rodado, pastor. A minha filha é doida. Um pai refúgio, uma figueira refúgio, nunca expõe os filhos. Protege. Certo, amém? Por mais difícil que seja, teus filhos nunca os exponham. É diferente de concordar com coisa errada, tá, mano? Um pai que serve a Deus não concorda com nada errado. O pai deve ser o primeiro pensamento do filho que precisar de socorro. Meu Deus, o pai, né? Amém? Seja o pai que permita teus filhos terem acesso a você. Amado, muitos de nós não tivemos acessibilidade junto aos nossos pais. Pais grossos, rígidos, autoritários, bravos. O meu pai, eu só podia conversar com ele de manhã, quando estava livre do conhaque e estava calmo. Eu estou com uma veia boa, pode falar, não sei o que a veia tem a ver com isso, né? Ele falou: pai, eu queria um tênis, eu queria não sei o quê. Tá bom, vai lá e pega, né? Mas ontem eu estava já na cama e meu filho disse: pai, posso conversar com o senhor? Eu falei: pode. Ele pulou em cima da cama, deitou do meu lado, comecei a fazer cafuné nele. Conversamos ali assuntos de homens, que vocês não podem saber, né? E aí, depois que ele saiu, eu pensei assim: quanta inveja que eu tenho desse guri, viu? Eu nunca ganhei um cafuné do pai, só uns cascudos, mano. Eu nunca tive conversa de homem, porque eu nunca fui homem com meu pai, moleque nojento, some daqui, né? Eu falei: pai, esse cara é privilegiado e ele não sabe. Aí você vai pensar: mas pastor, eu também não tive isso, mas isso não te impede de entregar aquilo que você não deve receber. Amém? Glória a Deus. Eu nunca ganhei um chão do meu pai, e eu falo isso sem dor. Eu nunca ganhei um abraço. O meu pai ia para a beira do campo para me chamar de ruim, canela ruim, né? Sei lá, né? Canela de pau. Eu corria 90 minutos, pegava no balão, às vezes quando tu picava na bola. Eu, moleque, deu um ruim de bola, eu tenho um peste, né? Ele comprou um time de camisa, né? Me deu um jogo de camisa do Vasco, eu era flamenguista. Você vê que esculhambação? Acho que é por isso que eu era ruim assim. Se fosse Flamengo, acho que era melhor, tá? E aí eu corria, não fazia nada, pequenininho, eles grandão, e me xingavam tudo quanto era bom. Uma vez, a única vez que eu ia ter glória na minha vida, o cara driblou todo mundo e estava só eu lembro que eu era o número 2, né? De alguma forma que eu não sei, eu tomei a bola do cara. Não deixou o cara fazer o gol, mas eu fiquei tão emocionado que eu peguei a bola com a mão e o juiz apitou, e eu, pênalti! E o Monte, nossa, seu burro! Você salvou o
pegou com a mão, fiquei tão emocionado, velho, imagina. Você não ficaria, não? Ia ser o meu minuto de glória que tornou. Tudo bem? Amado, tem coisa que eu nunca tive, meus filhos têm. Não estou falando de dinheiro não, porque dinheiro meu pai tinha. Eu estou falando de afeto, de lugar de refúgio, de amparo. Amém? Meu filho, quando nós pequenos, ele tinha medo de dormir sozinho. Às vezes chegava 3 horas no meu quarto, pegava no meu braço, com aquela mãozinha fria, já, gente do céu, né? Pensava, né? Eu levava um susto tão grande. Pai, não estou conseguindo dormir não, pai. Eu pegava, né, o lençol, o meu travesseiro, ia deitar lá no quarto dele para ele dormir. Eu nunca disse para o meu filho, você é mole, você é medroso, vai lá e dorme sozinho. Você sabe o quê? Quando nós morávamos lá na Bahia, tinha muita macumba. Vou fazer muita macumba com meu pai. E eu via demônios com 3, 4 anos dentro do meu quarto. E eu tinha que dormir sozinho. E eu tinha medo de ir lá no banheiro fazer xixi, então eu fazia xixi no quarto, né, atrás da porta. E tanto medo que eu tinha de ir lá. Mas eu via aquelas coisas. Então, assim, aquilo que eu passei, amado, eu disse para Deus, meus filhos não passarão, Senhor. Eu não sei o que é amar, mas o Senhor vai me ensinar. Eu não sei o que é fazer um cafuné, mas se Jesus tivesse cabelo comprido, eu também faria dele. Então o Senhor me ensina. Certo, amém? Amém. Ninguém me ama. As pessoas machucadas dizem, né? Deus te deu a oportunidade de amar alguém. Você consegue amar alguém? Espere. Mesmo quando não recebeu o amor. Consegue, irmãos? Aí eu olho para essa mulher assim, ó, eu estou te amando. Fala para ela, né? Amar é tão difícil que o diabo nos convence que é difícil. Minha filha com 2 aninhos falou assim, papai, faz massagem em mim. Eu nunca tinha feito massagem em ninguém, mano, nem em mim mesmo. E ela deitou, né? E eu fui com a mão assim, toda quadrada, sabe? Parece que ele está fazendo um trem errado. Imagina? E fui lá, sabe, se todos conseguem, né? Como é que você faz um trem que você não pode, né? Eu fui lá e não consegui fazer. Mas me deu uma vergonha tão grande. Eu falei assim, Deus, que tipo de homem que eu sou que eu não consigo fazer? Não tocar na minha filha, fazer. Eu fui lá de novo, eu peguei a mão assim, depois de umas 3 vezes eu tentando, eu comecei devagarinho e ela dormiu. E enquanto a minha mão não doeu, eu não tirei a mão do corpo dela. Eu dormi uns 2 sonos e ela falei assim, eu vou aprender a fazer demonstrações de afeto. Não é fácil não, amado, amém? Mas é possível, certo, amém? Você diz, pastor, ninguém me ama, você não ama ninguém, cara. Um jumento não ama ninguém, você acha que alguém vai te amar? Amor é decisão, querido. Se eu não te amar, você nunca vai me amar, amém? Aquele velho chato, mas se eu começar a tratar você bem, já você está me chamando de paizão também. Duvida? Duvida? Duvida, Anderson? Hã? Então me chama de paizão, não vai? É que eu fico elogiando ele lá na segunda-feira, tá dando as caneladas. Ele fala, cara, você tá bom, velho. Você tá jogando demais, né? Só por causa disso, tá? Então, amado, o pai, ele é uma figueira de refúgio. Está aqui quando o filho gritar, meu filho, o pai está aqui. Amém? Terceiro, o pai figueira de mistério. Lucas 13, versículo 6 ao 9. Jesus conta uma parábola que o dono da propriedade chegou e tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Ele chamou o gerente lá do administrador e falou assim, olha, esse pé de figueira daqui a 3 anos que eu vim cá olhar, não tem fruto, pode passar a motosserra e cortar, está ocupando a terra. E aquele gerente falou assim, não faça isso, deixa eu cuidar dela, deixa eu adubar ela, e se ela não produzir, depois você corta, mas dá uma oportunidade para que ela produza, certo? Mas nós não sabemos o que aconteceu com essa figueira, se ela produziu de fato, se ela foi cortada ou não, mas muitos de nós pais já nos sentimos como figueiras estéreis. Quantos de nós já quisemos fazer algo com os nossos filhos e nós não pudemos, e aquilo doeu no nosso coração? Quantos de nós já fomos comparados porque o pai do fulano tem e você não tem? Não sei se você já escutou isso, mas isso dói demais, certo, amém? Mas eu quero dizer para você, existe um tempo para que as figueiras que dizem ser estéreis venham a produzir. Amém. E se você ainda não deu frutos, você pode saber que o seu tempo está chegando. Eu creio. Para quem se acha uma figueira estéril, haverá uma hora, e ela está chegando, em que o próprio Deus dirá, chegou a hora de produzir, teus frutos permanecerão, e no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Amém. Dói demais, amado. Um filho diz assim, pai, os coleguinhas não têm bicicleta, e eu não tenho, pai. E você diz, meu filho, infelizmente você tem que esperar, porque o pai não tem condições.
Não sei se aconteceu com você só, ou só comigo, ou com todos nós. Meu filho, ele tinha 3 anos, eu tinha fechado a minha empresa, e ficou um resto de estoque lá, umas ferramentas, marteletes, assim, e eu coloquei umas caixas, coloquei tudo em cima do forro, né? Por cima, coloquei umas tábuas, coloquei em cima do forro, né? Debaixo das telhas. Eu cheguei trem para lá. E meu filho um dia, cheguei com a mãe dele e falou assim: pai, eu vi um carrão, aqueles bichão grandão, que a criança começa lá, sai sozinho, você sabe o que é, né? Lá na loja tal, nem sei que loja que é. E tá 70% de desconto, pai. Tá a micharia de fortuna para mim, que eu não tinha um centavo no bolso. E aí eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. O pai está quebrado. O pai fechou a empresa, eu estou começando a igreja, o pai não tem dinheiro nenhum. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu filho. Nós temos um Pai do céu que não quebra, que não falta recurso. Vamos pedir para Ele, meu filho. E foi eu e meu filho para a beira da cama, e eu disse: Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia lá agora comprar aquele carrão para o meu filho. Eu não tenho, Senhor. Mas eu creio no Deus do céu, que é Pai que tem. Deus, eu não preciso que o Senhor me prove nada. Eu sei quem é o Senhor. Mas essa criança é filho de um pastor que está crescendo, um pastor quebrado. Ele precisa ter experiência com o Senhor. Mostra para ele que o Senhor é Deus. E manda os recursos para comprar esse carrão, Senhor. Amém, nós oramos, nos levantamos da beira da cama. No outro dia cedo, o Jussier, que trabalhava com parabólico aqui na cidade. Alguém lembra dele? Alguém que lembra dele? Rapaz, gente boa. Chegou em casa lá, buzinou e eu sendo portão: pastor, o senhor está bem? Eu estou bem. O que você quer, Lúcio? A parabólica, graças a Deus, está boa, né? Não, pastor, eu fiquei sabendo o seguinte: que o senhor tem um fundo de estoque aí, eu estou trabalhando com alarme, com câmera, com cerca. Eu queria dar uma olhada, posso dar uma olhada? Falei: você vai ter que esperar um pouquinho. Tem uma escada, eu subi, tirei as telhas lá, né? E fui tirando as caixas. Eu trabalhando para esse aqui trem, né? Esparramei tudo na área, as ferramentas, tinha umas 5 furadeiras, martelete, esmerilhadeira, um monte de, né? Um monte de trem lá. Ele falou: pastor, o senhor quer quanto esse martelete? Eu falei: R$50. Quanto nessas parafusadeiras? 60. E quanto aqui nessa câmera? Quanto nessa central? Quanto desse negócio aqui? Eu fui falando. Falei: essa bagulha tanto, o senhor quer quanto? Tudo para me levar. Aí eu não sei se foi R$3.000, você lembra? 200, 3.000. Ele falou: é meu. O senhor me dá uns 30 dias, eu dou um cheque para o senhor. Falei: eu te dou até mais, só que eu quero uma entrada, que eu tenho um problema para resolver urgente. E ele fez a entrada, fez mais 2 vezes lá, parcelou e aquela banqueira e foi embora. E eu cheguei e entreguei o cheque na mão do meu filho. Falei: vai buscar o teu carrão, porque Deus ouviu a tua oração. Glória a Deus. Querido, talvez você está tão preocupado com a herança que teu filho precisa de legado. A herança que você vai deixar para ele: bens, boi, terra, casa, não é errado, não. A Bíblia manda você tomar cuidado com isso. O legado é aquilo que você vai deixar dentro do teu filho, que Deus é Pai, que Ele é maravilhoso. Amém? E o dia que Ele não tiver mais você como pai, Ele continua tendo o Pai do céu, Ele não vai ficar órfão nessa terra. Então, tem o pai com figueira estéril. É tão difícil. 4. O pai figueira brava. Lucas capítulo 19, versículo 3 a 10. Diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, e ele, ouvindo que vinha Jesus, ele subiu no pé de figueira brava para ver Jesus. Brava não é porque a figueira era nervosa, não, tá? Porque vai perder as eleições em outubro agora. Ela era brava porque os figos eram pequenos, amargos e de má qualidade. Por isso que o nome dela era brava. E tem muitos pais que podem se comparar à figueira brava. Pais rústicos, sem refino, sem muito amor. Não sabiam dizer coisas bonitas, mas amavam com cada atitude deles. Tem pai que deixa de comer, para o filho comer, amado. Tem pai que o filho: pai, eu queria um negócio, ele vai lá e faz. O meu sogro comprou um tênis para minha esposa, era todo jeito que ele tinha, no bolso, para passar o mês. Ela: pai, vai ter o que mesmo que tinha? Educação fixa, só podia fazer se eu tivesse por tênis. Ele pegou aquele dinheiro suado, trabalhava na madeireira, na serraria, falou: vai lá e compra. Pai faz isso, amém? É a figueira brava, é a forma da figueira brava dizer assim: eu te amo, meu filho. Ah, pastor, eu queria tanto beijo do meu pai, mas ele deu arroz e feijão, e você não sabe quanto amor que tinha naquele prato de arroz e feijão, amém? Tudo bem? Mas eu vi lá no Face esses dias que um pai pedreiro lutou, e o filho estudou, não era bandido, vagabundo, estudou,
fez o vestibular de medicina e passou na faculdade pública. E olhando a nota, toda a família junto, acho que você já viu também, toda a família vibra com a vitória daquele rapaz. Não é só um rapaz, ele é a família inteira, amém? Mas quando um da família vence, todo mundo vence junto, certo também? Você não, todo mundo ficou feliz depois de você chorar sem negar? Sim? Sério mesmo? Ninguém fala, pai, pelo amor de Deus, por que você foi tirar esse negócio? Não? Amado, quando um vence, todos vencem, amém? Esse é o pai, que às vezes você reclama tanto dele, mas ele nunca deixou você ficar sem roupa, nunca deixou você andar descalço. Ah, pastor, mas tinha tão pouco, mas o pouco que tinha era para dentro de casa, era para a família. É o pai Figueira, certo também? Esse pai Figueira é aquele pai que ajuda o filho a ir mais alto. A Figueira fez Zaqueu estar mais alto para poder ver Jesus. Nós, como pais, nós devemos lutar para os nossos filhos irem mais alto. E às vezes a gente pensa que é só na grama, não. Que hoje em dia o povo só pensa em dinheiro, principalmente com os crentes, né? Por isso que essas igrejas que pregam tanto dinheiro, está tudo cheio. Mas nós devemos levar os nossos filhos a estar mais alto, para que eles vejam Jesus na vida deles também. Tudo bem? E às vezes quem faz isso não é nem pai da gente, irmão. O meu ex-sogro uma vez chegou em casa, estava entrando numa depressão. Isso é sério, tá? Ele chegou e ele falava tudo na gíria. Era um homem rústico, com pouca instrução, acho que ele é a segunda série, sei lá, do primário. Ele falou assim, e aí, bicho, como é que você está? E o velho falava tudo gíria ainda. Velhão, cabelo branco, e aí, bicho, como é que você está? Eu falei, não estou bem não, seu velho. Pai, por que não está bem, bicho? Eu falei, a tristeza, o desânimo, as contas, tudo é errado na minha vida, tudo que eu faço está indo errado. E ele sentou do meu lado e disse, bicho, você precisa voltar a vender, bicho. Quando você era vendedor, você era um bom vendedor. Você lembra que você ganhava dinheiro vendendo? E começou a trazer lembranças que eu já tinha esquecido. Aquilo começou a aquecer o meu coração lá. E quando aquele homem saiu para ir embora, eu saí para achar um lugar para ligar para o meu ex-patrão e dizer, eu estou de volta, eu quero voltar a vender. Voltei. E do jeito que ele falou, tudo deu certo. Paguei as contas, comprei um carro. E a minha vida começou a se alinhar de volta. Certamente? Essas figueiras bravas, elas sabem, talvez não tenham tom para falar, mas quando falam, eles querem o nosso bem, certo? Tudo bem? Mas não queira mudar o teu pai, a tua mãe, se são pessoas grossas, rústicas, estúpidas, mal-educadas. O mínimo que você pode fazer como crente é amar essas pessoas. Entender que talvez a forma delas amar não era aquilo que você precisava, naquilo que você queria, mas eles amaram você do jeito deles. Em cada surra que eu levei da minha mãe, eu percebo amor, certo também? Se você quer saber que eu te amo, você pode vir que eu vou dar um surra de você também. E isso vai ser com muito amor, certo também? Tudo bem? Isso é amor, a correção é amor, amém? Quinto, para encerrar, o pai Figueira que se renova. Mateus 24, 32, Jesus falando do fim dos tempos, disse assim, aprendei, pois a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Teólogos dizem que isso aqui Jesus está falando da nação de Israel, que ficou sem ser status de nação por 1800 anos, mas em 1948 voltou a ser nação. Aí diz que na próxima geração, então são 100 anos, né? Então vai ser 2048 seria a volta de Jesus. Isso é especulação, tá? Mas a figueira também ela se renova. E todos nós, como pais, nós precisamos ser renovados dia após dia, para que os nossos filhos tenham um lugar de amparo em nossa vida. Socorrer o filho com dinheiro não é tão difícil se você tem. Agora, o teu filho vê em você, em mim, pessoas que ele vai dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero tratar minha esposa igual o papai trata a mamãe. Eu quero ser carinhoso igual ao meu pai. Talvez você nunca teve isso e eu não tenho, mas o que te impede de ser essa pessoa? Egoísmo? Maldade no coração? Nunca tive. Vou entregar nada para ninguém. Aí seu filho fica igual a você, vai fazer uma mulher sofrer, uma outra mulher sofrer, e o ciclo vai se repetindo geração após geração. Nós, como pai, precisamos ser renovados, e só Deus para trazer renovo na nossa vida. Tem um hino quando era da Igreja Batista que eu gostava muito, era renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Bora, gente. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amado, um pai que busca renovo em Deus sempre vai ser uma fonte de inspiração para o filho que Deus deu para ele. Você nunca vai usar teu filho com a sua experiência de vida somente, se bem que é muito importante, mas quando você disser, meu filho, o Pai do céu, o Senhor Jesus diz isso na palavra dele, e ele olhar para você e ver que você vive aquilo que você diz, você pode saber, seu filho sempre vai estar à sombra da figueira do papai. Tudo bem? João capítulo 14, versículo 7 e 9 fala de árvore que se renova. Vou poder colocar aqui. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer a terra sua raiz, no chão morrer o seu trono, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Nossos filhos, que Deus dê a eles pais que se renovam como plantas novas. Amém? Um pai figueira que se renova sempre chegará em casa com alegria e com um sorriso nos lábios, por pior que tenha sido o seu dia, pois a fonte da sua alegria é Deus. Mas tem gente estúpida, ignorante. Aí a pessoa com a cara feia, eu sou assim mesmo, assim, não, você é mal educado, cara. Você é uma pessoa que tem educação de pai e nem de mãe, que ninguém é obrigado a suportar você com a sua chatice o dia inteiro de ser maltratado. Às vezes é maltratado, amado. Eu vendi o carro da pastora, né? Eu doido para gastar o dinheiro, mas não deixo, né? Aí vendi mais barato porque é filho. Falei pro cara, olha, tem umas coisinhas para fazer, a pastora acabou com o carro, né? Mulher dirige carro monetizado, né? Isso que é pro cara. E aí o cara foi. Agora você imagina, você pega o seu carro e leva lá no Antônio e fala assim, Antônio, passa um pente fininho e me passa tudo que precisa. Você perdeu os cabelos, sim ou não? Hã? Sim ou não, mano? Que o Antônio arruma treinar que dele não tem, né? Tá trincando, vai trincar a semana, o mês que vem essa bucha aqui, né? Porque é meio mandinar lá, sabe? E aí, o cara foi e mandou mensagem pra mim, né? Pastor, vou ter que gastar não sei quanto aqui, porque a gente não deu dinheiro tão grande. Falei, meu irmão, fala o seguinte, cara, traz o carro de volta e pega o seu dinheiro. Por favor, faça isso, tá? Se você quer carro sem problema, você compra lá no concessionário novo. Se comprar um carro velho de 12 anos de uso aí, vai ter problema sim, vai ter coisinha para fazer. Aí não quis trazer não, sabe? Falta de educação, rapaz, de amor com as pessoas, de empatia. E eu sendo um cara tão grosso, ele se mete comigo, mas nem com os bestas. Eu fui pagar uma coisa do ônibus ali, mano, um despachante que eu pago desde quando eu cheguei no São Miguel, que é 20 anos atrás. Moto, carro, que eu tive tanto, você sempre é a pessoa que mexe. Aí o ônibus é da Bahia, eu queria transferir para cá, e a pessoa não consegue, então me passa a informação do que eu tenho que fazer. Me passa o caminho das pedras, né? Você paga uma pessoa para, né? Senão você pagar um Detran, você faz isso, mas você paga para não ter o trabalho, certo? Amém? Amém. Você é pastor, eu também não sei fazer milagre, não. Então tá bom. O meu 50 não vê nunca mais na vida, mano. Não vê. Amém? Falta de respeito, de empatia pelo ser humano. Se você não tem informação, fala, mas não tem essa informação, agora você trata mal uma pessoa, certo, né? Então assim, não importa como a sua luta, quantos leões você matou, quanta sogra você amarrou para poder matar no outro dia, mas volta para casa com um sorriso nos lábios, porque ninguém tem culpa da desgraça da vida que algumas pessoas têm, amado. Volta para casa e diz, meu marido, minha esposa, meu filho, é bom estar em casa, é bom estar na minha casa, amém? Tudo bem, mano? Pessoas grossas, estúpidas. Eu sou assim mesmo. Você é uma pessoa mal educada. Eu disse para uma mulher uma vez, sou assim mesmo, pastor? Não, você é assim mesmo, mal educada. Você nunca teve educação nem de pai nem de mãe. A mínima você não teve. Porque senão você aprendeu para não tratar as pessoas com respeito e com decência. Tudo bem? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, preste atenção que tudo vai dar errado para esse homem aqui. Ele vai perder tudo, vai ficar sem nada. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
O produto da oliveira é minta, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas serão arrebatadas, roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O ladrão levou tudo. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Senhor, levaram tudo, mas eu ainda continuo com a minha família. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas não, algo deu certo, e aí descarrega todo em cima da família. Ninguém sabe pancada não, amado. Toda pessoa que maltrata o outro vai perder. Eu digo isso para algumas pessoas: trata bem ou você perde. Tudo bem? Me alegro porque perdi tudo, mas não perdi minha família. Essa é a minha maior riqueza de um pai que ama. Amém? Amado, eu preciso todos os dias olhar para dentro de mim. Eu gostaria de ter 15 anos a menos para poder ter mais vigor, para poder estar mais com meu filho. 15 anos a menos já seria bom, né? Mas eu tenho 55 já, indo para 55. O tempo passa. Mas você que ainda é jovem e tem seu filho pequeno, ama essa criança como se fosse o último dia da tua vida. Tudo bem? Você conseguiria imaginar, Anderson, olhar para os seus filhos e dizer: eu vou investir nesse dia porque amanhã eu posso não estar aqui? Não, né? A gente nunca pensa isso, amado. Porque a gente pensa que a gente é eterno nessa terra. Cuide daquilo que Deus te deu, amado. Não queira ter o cuidado dos teus filhos na velhice se você é uma figueira só que amaldiçoa os seus filhos hoje. Não queira. Você não vai ter sombra em lugar nenhum. Se você for no asilo agora, tem muitos velhinhos lá, choramingantes, né? Alguns é verdade, tá? Foi, vovô, eu trabalhei tanto para estudar meus filhos. Deixava de comer para levar comida para casa. Olha que eu estou aqui, dozinho, tem 20 anos que vem me ver. E você chora, né? Ô, vovô, vem cá, não é? Muitos é verdade, amado. Tem muito filho bandido mesmo, que devia ser igual os passarinhos, comer no ninho para o trem não crescer. Mas muitos estão lá, sabe por quê? Eram os piores seres da face da terra. Nunca valorizaram o que Deus deu para eles, que era a família. A Bíblia diz assim, que aquele que perturba a sua casa herda o vento. Você não quer dar o vento? Cuida. Investe com tempo de qualidade. Sai do celular. Olha nos olhos dos filhos, da esposa, do marido e diz: eis-me aqui. Vamos fazer acontecer o melhor de Deus na nossa vida, através da nossa vida. Tudo bem, mano? Hoje é dia dos pais. Esse filho, essa filha que você tem pode ser o futuro presidente da República. Pode ser a pessoa que vai ganhar essa nação enfiada no comunismo igual está aí. Talvez seja o teu filho ou o teu filho que vai ganhar essa nação. Mas vai depender daquilo que você fala e profetiza na vida dele e dela hoje. Meu filho, minha filha, você é bênção. Você vai, porque Deus pode fazer acontecer na tua vida. Tudo bem? Você pode ficar em pé, por favor. Meu pai, quando ele era rico, ele tinha uma situação financeira boa, ele quis largar minha mãe por causa da prostituta. E aí, quando ele queria ir para a zona, ele caçava confusão com minha mãe, porque era pequenininho, 3, 4 anos, queria defender minha mãe e levava um pau desgramado. Isso é minha mãe que conta, tá? Eu não lembro. E disse que na hora da ira, ele diz assim: eu vou ficar com as minhas filhas e você vai ficar com a sua onça. E vamos ver quem vai ser mais feliz. Eu tenho 3 irmãs e só eu de homem. No final da vida do meu pai, ele veio morar em São Miguel e a onça preta e a onça loira foi cuidar dele, até meu pai partir. Eu nunca quis que meu pai pedisse perdão para mim, porque eu sabia que ele nunca ia pedir. Eu só sonhava em ele dizer assim: meu filho, o pai lamenta muito por tudo que aconteceu entre nós. Era só o que eu gostaria de escutar e eu nunca escutei. Tudo bem? Mas nós temos um negócio na cabeça que nossos filhos têm que nos pedir perdão por tudo. E nós já fizemos muitas coisas para nossos filhos, nunca pedimos perdão. Nunca olhamos nos olhos: aquela surra que a mãe te deu, sem você merecer, a mãe quer que você perdoe. Ah, pastor, eu vou me humilhar. Filho de Deus se humilha, amado. Jesus Nazaré se humilhou na cruz. Por que eu não posso me humilhar para um filho meu? Eu já pedi perdão para o meu filho, para minha filha, quando eu excedi. Certo, amém? Tudo bem? Aí você vive essa vida desgraçada que muita gente vive, infeliz, triste, porque carrega mágoa no coração, não perdoa, não pede perdão, e a vida vai indo aí aos trancos e barrancos. Está na hora, amado, do povo de Deus,
cuidar daquilo que Deus deu. Eu quero falar para você que é padrasto, você cria juízo e cria essa criança como se fosse o teu filho, a tua filha. As mulheres doidas que casam com um sabendo que tem filho, depois mete o pé nas crianças, mano. Uns homens malucos, o filho é teu, não, o filho é nosso. Alguém te enganou quando você casou com essa pessoa? Escondeu as onças lá debaixo da cama? Escondeu? Você escondeu o quê? Hã? Então ama como se fosse teu. E no dia que a mãe dele, meu filho, seu não, é nosso, eu estou pagando as contas da casa, é meu também, vem para aqui, papai. Amém? Amém? Criança precisa de referência, mas paterna principalmente. Eu tenho um pai, cara, não se mexe comigo não. Eu tenho um pai que bicho é doido, né? Não é tão doido assim. A criança pensa que é, certo? O pai é o irmão da criança, mano. Tudo bem, mano? Tudo bem? Amém. Vamos ser de fato a figueira que não só alimenta, que dá sombra, mas que é um local de refúgio para os nossos filhos também. Ainda que a figueira não floresça, mano, eu vou chegar em casa com um sorriso nos lábios. É o mínimo que eu posso entregar para a minha família no final do dia. É um sorriso nos lábios. Amém? Tudo bem? Vamos cantar aqui.